Olá, nono ano! No vídeo de hoje nós faremos a correção dos exercícios sobre medidas de tendência central da estatística. Então vamos fazer o exercício 7 da página 146, que ele trata sobre a moda, que é uma das medidas de tendência central que nós estudamos em sala de aula. Então a questão 7 ela traz uma tabela que é sobre a pesquisa de uma opinião em relação aos produtos de determinada operadora de celular. E aí pergunta qual é a moda de opinião dessa pesquisa. Então nós vimos em aula que a moda é a tendência que nos dá a variável que mais se repete na nossa pesquisa, na nossa amostragem, certo? Então é a variável que tem maior frequência absoluta, que nesse caso é a variável a classe ótimo, que tem 105 pessoas que responderam para ótimo. Então, a gente pode dizer que 105 pessoas é a moda dessa pesquisa, tá? Porque a variável 105 pessoas que responderam ótimo é a moda dessa pesquisa, porque a classe ótimo é a classe que tem maior frequência absoluta. Então, essa seria a justificativa. A classe que tem maior frequência absoluta. Vamos passar para exercício 8, que ele trata sobre a média aritmética. Então, traz aqui uma tabela das notas de um aluno, onde ele tem as notas das 3 disciplinas, disciplina A, disciplina B, disciplina C. E nessa escola, a nota máxima equivale a 100 pontos, e para o aluno ser aprovado no final do ano, a sua média, ele vai precisar ter média aritmética igual ou superior a 60 pontos, ou seja, em cada disciplina. Então, em cada disciplina, a soma das notas dos bimestres dividido pelo total de notas, total de bimestres, tem que ser igual ou superior a 60 pontos. Então, com isso, vamos determinar quanto ele deveria ter tirado aqui no segundo bimestre, na disciplina A, no terceiro bimestre, na disciplina B, e no quarto bimestre, na disciplina C, para que em cada uma das disciplinas ele atinja pelo menos 60 pontos e seja aprovado, certo? É a média que se assemelha à situação da nossa escola, certo? Então, aqui vamos imaginar essa situação. Então, para disciplinar, vamos lá. Para disciplinar, a gente tem que ter o quê? Que a soma das médias dos bimestres, ou seja, 50 mais a nota do segundo bimestre, que a gente não sabe ainda qual foi, mais 65 mais 70. Se eu somar essas 4 notas e dividir por 4, isso daqui tem que dar pelo menos 60 para que o aluno seja aprovado, certo? Então, o 4 ele está dividindo aqui, ele vem multiplicando, eu vou ter que essa soma aqui vai dar 50 mais 70, 120, mais 60, 185. Então, aqui eu tenho que 185 mais x, que é a nota do segundo bimestre, isso tem que ser igual a 240 pontos, que é 60 vezes 4. Então, x vai ter que ser igual a 240 menos 185. Logo, x vai ser igual a 55. Então, ele precisa tirar 55 pontos no segundo bimestre para ser aprovado nessa disciplina. Agora, vamos para a disciplina B. Na disciplina B, a gente tem que a soma das notas, 70 mais 70 mais y mais 80. Se eu somar as 4 notas e dividir por 4, isso daqui tem que ser igual a 60. Ou seja, a soma aqui vai dar 140 mais 80, 220. Então, a gente tem 220
mais a nota do terceiro bimestre vai ter que ser igual a 240, certo? Mesma coisa, o 4 tem que multiplicar o 60 por 4. Então, isso implica que y é igual a 20, né? Porque 240 menos 220, a gente tem que y é igual a 20. Então, no terceiro bimestre, na disciplina B, ele necessariamente teria que ter tirado 20 pontos para poder ser aprovado nessa disciplina. E por fim, na disciplina C, a gente tem que, se eu somar 55 mais 75 mais 80 mais Z, que é a nota que ele tirou no quarto bimestre, que a gente não sabe qual é, e dividir por 4, isso tem que ser igual a 60. Então, isso implica que a soma aqui vai nos dar 55 mais 75, 130 mais 80, 210 mais Z, isso tem que ser igual a 240. Logo, Z tem que ser igual a 30, né? Porque quando eu somar 210 mais 30, dá 240. Então, no quarto bimestre, na disciplina C, ele teria que tirar 30 pontos. E assim, a alternativa é a letra B. Alternativa certa, a letra B. Agora, vamos avançar para a questão 9. A questão 9 também trata de média aritmética. A gente tem aqui uma tabela com as médias das temperaturas máxima e mínima no período de um ano. E aí, a questão pede para a gente determinar a temperatura média mínima e a temperatura média máxima desse ano. E em seguida a gente responder em qual hemisfério essa cidade pode estar localizada. Então, vamos determinar a temperatura média máxima. Temperatura média máxima vai ser dado pela soma das temperaturas de cada mês dividido pelo total. Então, a gente tem 12, né? Então, vai ser a soma das temperaturas dividido por 12. Então, isso aqui vai ser, a gente vai somar todas essas temperaturas. 12 mais 13 mais 15 mais 18 mais 23 mais 27 mais 30 mais 33 mais 27 mais 22 mais 16 mais 12. Então, somo todas as temperaturas e divido pelo total, que é 12, né? Se tem 12 meses do ano aqui, a gente tem 12 temperaturas distintas. Então, essa soma dividido pelo total, a soma vai dar 248. Façam a soma aí para conferir. Sobre 12. Então, 248 dividido por 12. Se vocês efetuarem essa divisão, vocês vão encontrar aproximadamente 20,7 graus Celsius. Então, a temperatura média máxima é de 20,7 graus Celsius. E agora, vamos determinar a temperatura média mínima. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a temperatura média máxima. Só que aí agora a gente vai somar todas as temperaturas mínimas e dividir pelo total a quantidade de temperaturas, que são 12 temperaturas. Então, quando a gente faz essa soma, 3 mais 3 mais 5 mais 8 mais 11 mais 15 mais 18 mais 22 mais 16 mais 11 mais 7 mais 2 e divide por 12, então a gente vai ter como resultado essa soma. Vai nos dar, quando a gente divide ela por 12, vai nos dar 10, aproximadamente 10,1 graus Celsius. Então, essa é a temperatura média mínima das temperaturas, certo? E aí,
a questão pede para a gente dizer em qual hemisfério essa cidade pode estar localizada. Então, se a gente observar, entre julho e agosto, essa cidade tem a temperatura média máxima de 30 e 33 graus, certo? E mínima de 18 e 22. Então, tem temperaturas mais altas entre julho e agosto e temperaturas um pouco mais baixas entre dezembro e janeiro. Ou seja, isso caracteriza que entre julho e agosto a gente tem verão. Então, entre julho e agosto temos verão e entre dezembro e janeiro temos inverno. Então, uma cidade que tem verão no meio do ano e inverno do final e início do ano é uma cidade que está no hemisfério norte, tá? Então, possivelmente essa cidade está no hemisfério norte. E entre dezembro e janeiro temos temperaturas mais baixas, ou seja, temos inverno, certo? Então, vamos avançar agora para o exercício 10 da página 147. O exercício 10, ele traz uma tabela. O exercício 10 é sobre intervalos, tá? Traz uma tabela onde mostra o salário de alguns funcionários de uma determinada loja e pede para a gente organizar essa tabela em faixas de R$1.000, ou seja, vamos organizar em intervalos faixa de R$1.000. Para a gente fazer essa organização, para a gente enxergar melhor, vamos organizar esses salários em rol, certo? Então, organizando os salários em rol crescente, a gente vai ter o quê? O menor salário, 1.490, então a gente tem 1.490. O outro salário, o segundo menor, 1.690, a gente tem 1.690. Depois a gente tem, na casa do 1.800, a gente tem outro aqui de 1.690, certo? Então, 1.690 de novo. Agora, 1.890. Terminou a casa do 1.000. Terminou, agora vamos para a casa do 2.000. 2.130. A gente tem 2.130. 2.400. 2.400. Tem 2.400. Depois a gente tem 2.000, não tem mais, né? Então vamos para a casa do 3.000. 3.010. A gente tem 3.010. Depois 3.100. 3.100. Depois a gente tem 3.290. 3.290 é o próximo. Depois a gente tem 3.800. 3.800. E fechando a casa dos 3.000, 3.910. 3.910. Agora vamos para a casa do 4.000. A gente tem 4.200. 4.200. O próximo, 4.500. 4.500. E para finalizar, 4.980. 4.980. Certo? Então, a gente organizou em rol crescente. Então, a gente vê aqui que o menor salário é 1.490 e o maior é 4.980.
980. Se a gente quer organizar em faixas de R$ 1.000, então vamos fazer de R$ 1.000 até 2.000, porque a faixa, a amplitude do nosso intervalo tem que ser de R$ 1.000. Então, vai de 1.000 até 2.000. Aí, o nosso próximo intervalo vai de 2.000. R$ 2.000. Aí, agora, o 2.000 não entra no intervalo anterior, entra nesse intervalo até 3.000. O terceiro intervalo vai de 3.000 até 4.000. E o último intervalo vai de 4.000 até R$ 5.000. Observe que todos os salários estão contemplados nesses intervalos, certo? Então, agora a gente determina a quantidade de funcionários em cada um desses intervalos, ou seja, a frequência absoluta. Então, nessa primeira faixa, de 1.000 a 2.000, nós temos 1, 2, 3, 4 funcionários. Então, quando a gente organiza em rol crescente, fica mais fácil da gente completar nossa tabela. Então, aqui nós temos 4 funcionários. Agora, entre 2.000 e 3.000, nós temos 1, 2, aqui já é 3.010, já passou de 3.000, né? Então, nós temos 2 funcionários no intervalo de 2.000 a 3.000. Agora, de 3.000 a 4.000, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 funcionários entre 3.000 e 4.000. E entre 4.000 e 5.000, nós temos 1, 2, 3 funcionários. Então, essa é a nossa tabela em faixa salarial de R$ 1.000. E aí, com os dados da tabela, a gente consegue responder as demais alternativas. O item B pergunta a moda de faixa salarial dessa empresa, a moda da faixa salarial. Então, qual é a faixa salarial que tem mais frequência absoluta e tem mais funcionários? É a faixa salarial entre 3.000 a R$ 4.000. Então, a moda de faixa salarial é de 3.000 a R$ 4.000. Essa faixa salarial que tem mais funcionários. Qual é a classe de salário com menor frequência absoluta? Ou seja, qual é a classe de salários, a faixa salarial que tem menos funcionários? De R$ 2.000 a R$ 3.000. Olhando para a nossa tabela, a gente enxerga que é de R$ 2.000 a R$ 3.000. E determine a média salarial dessa empresa. Então, para a gente determinar a média salarial, a gente vai somar todos os salários e dividir pelo total, certo? Então, quando a gente soma aí e divide pelo total, a gente obtém, façam a soma aí de todos os salários e divida pelo total, que você vai obter como resultado 3.005,91. Então, façam aí a soma de todos, certo? Coloque todos os salários, organize e divida pela quantidade de funcionários, que é 6 e 5, 11 e 3, 14. Então, você vai somar e dividir por 14 e aí você vai obter como resultado R$ 3.005,71. Essa vai ser a média salarial da empresa. E aí vamos avançar para o exercício 18 da página 148, que traz uma tabela com quantidade de peças defeituosas a cada lote de 100 unidades fabricadas em uma linha de produção durante o período de 30 dias. Então, a cada dia, eles olham um lote ali de 100 unidades e vê a quantidade de peças que estão defeituosas e organizaram os dados nessa tabela. E aí vamos avaliar as informações abaixo e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. O primeiro item diz que a moda da quantidade de peças defeituosas
é 5. Ou seja, a quantidade de peças que mais se repete é 5. Verdadeiro ou falso? Vamos ver? 5 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 é que tem peças, 5 dias que tiveram 5 peças defeituosas. Mas se a gente observar, ó, 3 a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós tivemos 6 dias com 3 peças defeituosas em cada um desses dias. Então, a moda aí nesse caso é 3, que é a quantidade de peças que mais se repete. Então, essa afirmação aqui é falso. A moda é 3, tá? E não 5. Afirmação 2. Durante o período de levantamento desses dados, o percentual de peças defeituosas ficou, em média, abaixo de 3,7. Então, vamos descobrir se o percentual é abaixo de 3,7 mesmo. O que é que a gente faz? Soma todas as quantidades de peças e divide pelo total de dias. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente tem, se vocês efetuarem essa soma aí, vocês vão ver que a soma das quantidades de peças dá 109. Então, quando a gente faz 109 dividido por 30, que é o total de dias, a gente obtém como resultado 3,63333, uma dízima. Logo, o percentual aí é abaixo de 3,7, certo? Então, essa afirmação é verdadeira. Tá? E a terceira afirmação diz que os dados obtidos nos 10 primeiros dias do levantamento têm mediana igual a do total de 30 dias. Então, aí a gente precisa organizar essa tabela em rol, tá? Para a gente verificar. E aí vocês fazem isso e vocês vão observar que é verdade essa informação. A mediana nos 10 primeiros dias vai ser igual a 3,5 e dos 30 dias também vai ser igual a 3,5. Então, dos 10 primeiros dias, vamos fazer aqui rapidinho. A mediana dos 10 primeiros dias. Vamos então organizar esses dados do dia 1 até o dia 10 em ordem crescente. A gente vai ter 1, 2, 2 de novo, 3, 3 de novo, 4, 4 de novo, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando 1. Na verdade, o 4 tá se repetindo 3 vezes, né? Então, faltou o 4 aqui. 4, 4, 5 e 6. Então, se a gente for calcular essa mediana, como a gente tem uma quantidade par de elementos, a gente vai pegar os dois termos centrais, que nesse caso é o 3 e o 4. São os dois termos centrais. Então, a gente pega os dois termos centrais e tira a média entre eles. Então, vai ser 3 mais 4 sobre 2. 7 sobre 2, 3,5. Se vocês organizarem agora de todos os 30 dias, vocês vão observar, já organizou os 10 dias, completa aqui com os outros 20 dias, vocês vão observar que a mediana também vai dar 3,5. Então, esse item é verdadeiro. E para finalizar, o último item fala que, ao classificar estes dados de acordo com as quantidades de peças produzidas, criam-se 4 classes unitárias, ou seja, 4 classes com amplitude do intervalo de uma unidade. Isso é falso, né? Porque a quantidade de peças defeituosas varia de 1 até 7. Então, se a gente for
classificar em classes unitárias, serão 7 classes e não 4 classes. Então, aqui é falso. Serão 7 classes e não 4 classes. E assim a gente finaliza esse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.